As locomotivas a vapor Garratt, da São Paulo Railway, foi um marco na tecnologia, além de um símbolo de modernidade e regularidade que jamais viriam a ser alcançados novamente no Brasil usando locomotivas a vapor. A São Paulo Railway Company, empresa que ligava o Porto de Santos à cidade de Jundiaí, atravessando a Serra do Mar e passando pela capital paulista, foi uma empresa fundada em 1862 e inaugurada em 1867, sendo construída e operada como uma ferrovia tipicamente inglesa pelo fato de seus acionistas se encontrarem no Reino Unido. Tendo monopolizado o acesso ferroviário entre o interior e o litoral, a inglesa, como era chamada, foi a estrada de ferro mais lucrativa da história brasileira, e a única que pagou todos os empréstimos tomados para sua construção e operação. Em 1903, para manter esse monopólio e evitar que a Companhia Mogiana, a Companhia Paulista ou qualquer outra empresa abrisse uma rota alternativa para o litoral, via Bragança Paulista, São José dos Campos e São Sebastião, a SPR adquiriu o controle acionário da pequena estrada de ferro Bragantina, que ligava Campo Limpo até Bragança Paulista, e que teve seus trilhos estendidos até Vargem Grande na fronteira com Minas Gerais. No começo da década de 1910, o aumento do tráfego na agora chamada Seção Bragantina justificava a compra de locomotivas mais potentes para fazer os principais trens de carga e passageiros da região. Mas a Bragantina tinha sido construída de maneira econômica, com curvas fechadas, trilhos leves e sem lastro, não sendo possível o uso de locomotivas convencionais, pois excederiam o peso máximo por eixo permitido. Sendo assim, a solução encontrada era o uso de locomotivas articuladas, sendo escolhido o tipo Garratt para experiências. Inventadas pelo engenheiro Herbert Garratt, as locomotivas que levavam seu nome possuíam uma cadeira central apoiada sobre um conjunto motriz dianteiro e outro traseiro, para dividir melhor o peso do conjunto e permitir o uso de locomotivas mais potentes e compridas em linhas construídas precariamente. Sobre cada conjunto motriz era instalado um tender, geralmente o frontal para o transporte de água e o traseiro para o transporte de combustível. A tradicional firma inglesa Barrier & Peacock se interessou pela novidade e adquiriu os direitos exclusivos de produção do modelo Garratt em 1907. E já no ano seguinte ofereceu um modelo 060+060 para uma concorrência da Estrada de Ferro Central do Brasil, que foi recusado por aquela empresa. Mas em 1912 foram exportadas as primeiras unidades para a Companhia Mogiana, onde lograram um grande sucesso para a época e atraíram a atenção de diversas ferrovias nacionais, incluindo a São Paulo Railway. Em 1913, a SPR adquire uma Garratt 260+062 de bitola métrica para sua seção Bragantina, onde recebeu o número 8 e foi classificada como série U. Com 13.000 kg de esforço de tração, era a locomotiva mais potente daquele ramal e satisfez plenamente todos os requisitos exigidos pela empresa, possibilitando dobrar o peso dos principais trens entre Campo Limpo e Vargem Grande. O sucesso obtido pelo modelo na Bragantina encorajou a SPR a encomendar, em 1915, outras 3 locomotivas Garratt, agora de bitola larga e rodagem 240+042, para serem usadas no trecho entre Raiz da Serra e Santos, onde havia falta de tração e as diversas pontes não podiam suportar locomotivas mais pesadas. Essas foram as últimas locomotivas construídas pela Barrier & Peacock para exportação, visto que naquela época a empresa já estava envolvida no esforço britânico para a Primeira Guerra Mundial. A pressa em terminar o modelo resultou em um erro de projeto que as tornou muito mais pesadas do que originalmente planejado, o que quase inviabilizou seu uso nas linhas da Baixada Santista. Entretanto,
Após diversos testes feitos pela SPR, foi comprovado que a distância entre os conjuntos motrizes compensava o peso extra e não causava danos na estrutura das pontes, o que motivou seu uso no máximo de seus limites e mais uma vez comprovou o sucesso e versatilidade do modelo. Chamadas classe Q e numeradas 110 a 112, elas tinham capacidade de 12.635 kg de tração. O crescimento do tráfego na seção Bragantina justificava a aquisição de uma segunda Gerhardt para suas linhas. Mas como a guerra inviabilizava qualquer tipo de encomendas, a São Paulo Railway resolveu construir por si só uma Gerhardt 240 mais 042 em suas oficinas da Lapa, em São Paulo, usando uma caldeira sobressalente e partes de duas locomotivas 040T já desativadas. Esta locomotiva foi concluída em 1919, recebendo o número 9 e tendo capacidade para 8.800 kg de tração, operando com relativo sucesso. Em 1927, o aumento no tráfego de cargas e passageiros no trecho do Planalto, entre Rio Grande da Serra e Jundiaí, havia saturado a modesta frota de locomotivas convencionais com rodagem 440, 460, 260, 280, 462 e outras. Além disso, a Companhia Paulista havia adquirido nos Estados Unidos um lote de carros de aço fabricados pela ACF, que pesavam entre 60 e 70 toneladas cada um, e que rodariam em composições com 8 ou 9 veículos, o que excederia o esforço máximo de tração das locomotivas disponíveis na SPR. Diante do bom resultado apresentado pelas Gerhardts na Baixada Santista, a SPR levou o problema até a Barry P. Cook, que sugeriu como solução uma dupla Prairie 262 mais 262, com 161 toneladas totais divididas por 18,7 toneladas por eixo, e rodas motrizes de 1.676 mm, as maiores até então utilizadas em uma locomotiva do tipo. Além disso, o tender de carvão e o tanque de água foram dimensionados para o trajeto de 60 km entre a Estação da Luz na capital e a cidade de Jundiaí. Recebidas em 1928, as 6 unidades, classificadas como Série R e numeradas de 160 a 165, podiam produzir 21.500 kg de tração, e sua entrada em tráfego, junto com os novos carros de aço e novas locomotivas elétricas 1C mais C1, produzidas pela GE para a Paulista, representou o que havia de mais moderno na época para as ferrovias brasileiras. Capazes de fazer 95 km por hora, elas reduziram para pouco mais de 1 hora o tempo de viagem entre Jundiaí e São Paulo, fazendo trens com cerca de 500 toneladas em ambos os sentidos, acima das especificações originais feitas pela São Paulo Railway. No entanto, foi observada uma instabilidade nos truques guias, no sentido do movimento, quando em altas velocidades. Para sanar esse problema, a Barry P. Cook sugeriu a modificação das 6 Gerhardts para duplas Pacific 462-264, fornecendo um kit para a própria SPR realizar a modificação das locomotivas, o que as tornou ainda maiores e mais poderosas. De fato, com sua nova rodagem, elas passaram a desenvolver 26.000 kg de tração, pesando 191 toneladas e alcançando velocidades de 100 km por hora, o que as situou como as principais locomotivas a vapor do Brasil e em pé de igualdade com o melhor que havia no resto do mundo. Entre 1928 e 1935, cada locomotiva realizou uma média anual de 57.000 km rodados, ou 950 viagens anuais entre Jundiaí e a Estação da Luz. A última Gerhardt, encomendada pela SPR, foi para sua seção Bragantina, possivelmente visando substituir a Gerhardt construída pela própria empresa 17 anos antes. Também fabricada pela Barry e P. Cook,
ela foi recebida em 1936, tendo a rodagem 260-062, e também produzindo 13.000 kg de tração igual sua antecessora de 1913. No entanto, como esta unidade tinha algumas melhorias em relação à anterior, foi classificada como Série V e teve o número 12 naquela empresa. Somadas todas as unidades, incluindo as da Estrada de Ferro Bragantina, a São Paulo Railway teve o total de 12 locomotivas, sendo 11 produzidas pela Braer e P. Cook e uma pela própria ferrovia. Mas embora fossem excelentes em seu serviço e tivessem um papel representativo na história ferroviária brasileira, nenhuma foi preservada. A 240 mais 042 da EFB, como dito anteriormente, foi desativada pela própria SPR por volta de 1938, com a chegada de uma nova Garrett para sua posição. As duas 260 mais 062, também da EFB, foram desativadas por volta de 1958, quando aquela empresa já estava em mãos do governo do estado de São Paulo e, devido à concorrência com os serviços rodoviários, se encontrava em plena decadência e com um projeto parcial de dieselização, tornando-se supérfluo o uso de locomotivas tão grandes para tráfego tão diminuto. As três Garrett 240 mais 042 da classe Q, que serviam na Baixada Santista, continuaram sendo usadas mesmo após a criação da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, mas foram desativadas por volta de 1951, quando a construção de novas pontes permitiu a dieselização completa das atividades ferroviárias na área. Já as 6 imponentes 462 mais 264 da classe R foram utilizadas com cada vez menos regularidade a partir de 1946, quando foi iniciada a dieselização das linhas do Planalto. Em 1950, com a iminência da inauguração da eletrificação entre São Paulo e Jundiaí, todas foram encostadas nas oficinas da Lapa. Uma unidade aparentemente chegou a ser alugada por alguns meses para um frigorífico em Barretos, entre 1952 e 1953, o que lhe garantiu uma sobrevida, mas todas foram finalmente baixadas e sucateadas no final de 1953. Segundo informações de antigos ferroviários, partes das locomotivas, como rodas, braçagens e placas de metal, foram utilizadas em um aterro durante uma obra de expansão das oficinas da Lapa no final da década de 1950. Se isso é verdade, lá então repousam os últimos restos das locomotivas Garrett da São Paulo Railway. E esse foi o vídeo de hoje. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!